Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical com os profetas menores, os mais curtos. Originalmente, na Bíblia Hebraica, ele é conhecido como o Livro dos 12. E hoje nosso profeta a ser estudado é o profeta Oséias. Ele foi profeta de Deus no século 7 a.C. A sua mensagem foi dirigida ao Reino do Norte, a Israel. Então ele ministrou durante 40 anos, durante o reinado de Jeroboão, que foi o rei mais poderoso da nação. Ele foi contemporâneo de Isaías, e ele então ministrou até um pouco antes da queda de Samaria, no ano de 722 a.C. Então Israel era uma nação poderosa, gananciosa. Eles adotaram a imoralidade e comportamentos de idolatria, religião idólatra de seus vizinhos cananeus. Então aqui a gente tem, em 2 Reis 14 até o 17, uma instabilidade política e espiritual da nação. Após a morte de Jeroboão, Israel teve mais 6 reis em pouco mais de 20 anos, sendo que desses 6 reis, 4 foram assassinados pelos seus antecessores. Então, a partir daí a gente já tem uma noção, uma ideia de como era esse contexto político e espiritual da nação. Posto isso, Oséias foi comissionado pelo Senhor, e instruiu. A primeira instrução do Senhor para Oséias foi que ele se casasse com uma prostituta, tornando-se assim um símbolo vivo da mensagem do Senhor a Israel, que como sua noiva o havia abandonado, deleitando-se em outros deuses, prestando os seus cultos a deuses que não é o Senhor. E não somente Oséias e o seu relacionamento, o relacionamento de Oséias era um retrato daquilo que ele pregava, mas também o nome dado aos seus filhos também tem esse significado, essa mensagem à nação. Seu primeiro filho, a gente pode, que significa o Senhor semeia, é o Jezreel, é um lugar onde aconteceu muitas batalhas sangrentas protagonizadas pelo rei Jeú. Esse registro está lá em 2 Crônicas, no capítulo 2 Reis, no capítulo 10. O segundo filho, Lo-Ruama, que significa desfavorecida, não amada. E o terceiro, Lo-Ami, não mais meu povo. O Senhor estava dizendo não mais misericórdia por Israel, e estava dizendo que eles não eram mais o seu povo. Então a gente tem aqui um versículo: virá um tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos de Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Israel e de Judá se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande alegria será o dia em que Deus semear seu povo novamente na terra. Aqui, o Senhor está dando para o povo uma nova direção, um novo começo, com um novo propósito, um novo significado, amando, dizendo bem claro de que eles são o povo de sua aliança. Aqui a gente pode perceber como é grande a misericórdia do Senhor, e é algo inacreditável, diante desse plano, desse propósito. Eles não precisariam se desesperar, que o Senhor estava aqui promovendo, declarando uma nova aliança, que é para sempre, que corrobora aquilo que outros profetas já falaram, dando vivacidade, tornando verdadeiro, claro, os seus propósitos para com o Senhor. E esse termo prostituição se adequa, se encaixa bem
ao momento no qual Israel está vivendo. E a nação de Israel, ela foi criada, foi fundada na promessa de Deus a Abraão. Israel, ele vivia num relacionamento com Deus, né? Esse privilégio de se relacionar com Deus. E desde o início eles deram mostras de que eles não eram capazes de moldar suas vidas, de seguir a orientação que o Senhor dá a eles através dos 10 mandamentos. Então, o que o Senhor fez? Ele enviou profetas, né, para que lembrassem o povo da sua aliança, das suas leis, das suas instruções. E o mais importante, os profetas, ele tem essa incumbência de apontar para um tempo em que Deus agiria definitivamente na vida da nação, oferecendo, entregando o seu mensageiro, né, o seu representante especial, que é Cristo, o Salvador, aquele que resgata, aquele que restaura, aquele que perdoa. Vamos lá? Então, nós temos aqui o capítulo 3, um dos momentos mais importantes, né, do livro de Oséias, que é onde o Senhor dá uma outra instrução para ele, uma segunda instrução. Oséias comprou sua esposa infiel de volta, disciplinou-a, como o Senhor fazia com Israel. Israel precisava de um período de purificação em uma terra estranha, mas o Senhor ali cuidaria dela, o Senhor a guardaria. Vamos lá, isso mostrará o quanto o Senhor ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Esse resgate de Oséias representa o resgate de Cristo à igreja, aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E Oséias, ele resgata sua esposa, ele cuida dela, ele a preserva e ele a priva dos privilégios de esposa por um momento, para que no tempo oportuno, simbolizando, Israel voltaria para Deus. Esse é um exemplo, meus irmãos, de amar com o amor de Deus, que nunca desiste, que é exemplo do amor que tudo pode, que é maior do que todas as coisas. É o amor de Deus, que não desiste, ainda que ele tenha sido rejeitado, ainda que os cultos não eram oferecidos para ele, a devoção de Israel, o seu plano não seria frustrado. Aqui no capítulo 4, nós não temos mais, a partir de agora, nós não temos mais a menção da família de Oséias, mas a sua experiência, aquilo que ele viveu, vai servir como base para todo o livro. A imoralidade e prostituição da nação. A partir de agora, a gente tem denúncias aos seus líderes, aos seus sacerdotes. Nós veremos a partir de então que a corrupção está em todos os níveis da nação. E essa metáfora aqui muito interessante, curiosa e ao mesmo tempo impressionante, que é Israel envolta nesse vento. Lá no finalzinho do verso 19, esse vento se refere à invasão da Síria, né? Algo que estava prestes a acontecer e algo que eles não acreditariam que isso fosse acontecer. Oséias aqui, ele é bem didático no seu falar, ele se expressa, ele usa metáforas para que o povo entenda a mensagem do Senhor a Israel. Então aqui a gente tem um outro ponto também bastante interessante, que é essa afirmação de que uma geração cresceu sem conhecer a Deus. Eles não mais ouviam falar. Falar sobre Deus já não era algo que se ouvia nas casas, em suas rodas de conversa, né, mostrando assim que esse comportamento de pecado
estava enraizado ali, né, nas suas ações corriqueiras, diz ali no versos 4, ó, suas ações não lhe permitem voltar para o Senhor. Era algo que eles não tinham mais o controle. O reino do norte, ele sobreviveu por 200 anos, e rei após rei, nenhum foi reis bons, e sim foi reis corruptos, foi reis que pensavam em si mesmo e sempre obter o poder para si. Então a gente tem aí no versos 15, olha, uma advertência do próprio Deus pela boca do profeta Oséias. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. E aqui eu achei bem pertinente essa frase de C.S. Lewis que afirma: um megafone para despertar um mundo que não quer ouvir, né? Já que a prosperidade não permitiu que eles tivessem um coração sensível, voltado para Deus, de repente o sofrimento faria com que tal coisa acontecesse. E aqui tem essa afirmação: pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente, diz o Senhor. Aqui no capítulo 6, vai dizer, né, que não quero que demonstrem amor. Perdão, quero que demonstrem amor e não me ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Aqui ele está se referindo aos rituais religiosos, né? Foi um modelo, né, um estilo de vida dado por Deus para que o povo pudesse compreendê-lo e se alimentar de Deus, aumentar a sua fé em Deus, a sua consciência daquilo que Deus é ao longo de suas vidas. E é um assunto, é um princípio tão importante de Deus que existem ainda mais 5 referências no Antigo Testamento sobre obediência versus sacrifício. Então, no Antigo Testamento nós temos a circuncisão e os rituais religiosos, né, os sacrifícios. No Novo Testamento nós temos a ceia do Senhor e o batismo. E Jesus ainda faz essa citação: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Deus, ele está dizendo que ele quer uma exclusividade, né, de que o ritual em si ele só teria o seu fundamento, né, só seria aceito por Deus caso fosse feito com devoção, com amor, com obediência a Deus. Então a gente percebe que Israel precisava de um tempo de purificação para entender o que Deus queria falar com eles, para que eles pudessem entender o quanto o Senhor tem um amor por eles que não se pode medir. Aqui nós temos o capítulo 7 a 10. Então eu reuni dessa forma, né, que fala sobre mais ou menos os mesmos assuntos, né? Oséias denuncia o pecado do povo, Deus é desprezado, castigo e julgamento do Senhor contra Israel. Aqui Oséias, ele denuncia de uma forma bem enfática que o pecado ele estava no mais alto escalão. No início nós começamos falando sobre essas conspirações, assassinatos, busca de poder. Quando Jeroboão subiu ao trono, primeiro rei do Reino do Norte, ele colocou sacerdotes sem a instrução do Senhor, aquele que eram ali os seus pares. Ele colocou ali toda a corte, ali seus representantes oficiais, sem consultar o Senhor. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, né, oficializando essa prática idólatra da nação. Agora vocês vão adorar esses deuses aqui, dizendo não ao Senhor. E posto tudo isso, Oséias vai falando do castigo e julgamento do Senhor que estava para acontecer contra Israel. Em meio a tudo isso, a essas denúncias de pecado, aqui a gente tem numa linguagem muito doce, poética, o amor de pai, né?
o amor de Deus por nós. Então a gente tem os primeiros capítulos que nos dão uma ideia do amor de Deus como um pai. Aqui ele relembra como ele fez quando retirou o povo lá do Egito, né? É citado que ele fez isso com mão poderosa para que a mente do povo se lembrasse dos feitos do Senhor e de alguma maneira eles pudessem se arrepender, né? E aqui a gente tem um versículo cheio de amor. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda. Aqui eu consigo perceber esse amor de Deus que vai além do nosso entendimento, buscando da forma como ele pôde, enviando profetas em lugares específicos para manter viva a esperança de quem é o Senhor. Esse Deus da aliança é o Deus que não pode negar a si mesmo. Ele diz que meu coração está dilacerado e a minha compaixão por você, Israel, transborda. Como eu poderia desistir de você, meu povo? O meu favor está com vocês. Aqui a gente tem os capítulos 12 e 13. São instruções a depender do Senhor e advertência contra a idolatria. Quanto mais ricos eles ficavam, Israel, nesse momento do reinado de Jeroboão, se tornou uma nação muito próspera. A sua fama era conhecida por toda a região na época. E é um convite a depender do Senhor. Cita Jacó, que foi o pai das 12 tribos, o patriarca da nação, de como ele cresceu, como ele se desenvolveu e aprendeu a depender do Senhor. Né? E é interessante de um ídolo é que o povo pode dizer para o ídolo: você é o nosso Deus. Mas o ídolo não pode dizer para o povo: vocês são o meu povo. E aqui a máxima do livro de Oséias, né? É muito claro a esperança, a restauração, aquilo que Deus tem com o povo de sua aliança. Eu achei interessante aqui colocar para os irmãos os ciclos de juízo e salvação em Oséias. Então aqui, em Oséias podemos observar os ciclos de juízo e salvação. As profecias sobre o castigo estão harmoniosamente acompanhadas por profecias sobre o perdão. Esse perdão que cabe apenas a se arrepender, a reconhecer, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, todos os seus feitos, o entendimento de que a nação precisaria ter. Eu estudando, eu acredito que o Senhor queria que Israel chegasse a um entendimento, entendendo com a sua mente e o seu coração de quem é o Senhor. E aqui nós temos o capítulo 14 e já a nossa conclusão. Volte, Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Então a gente tem o convite ao mesmo tempo explicando esse convite, né? Pois seus pecados causaram a sua queda. Então, uma coisa maravilhosa que a gente pode perceber o Deus que chama, ele ao mesmo tempo ele é o endereço de destino, ele é o autor do chamado, é onde está a volta do povo, né? A redenção do povo. E ali no versos 2 ele diz: tragam as suas confissões. É um convite a um novo posicionamento, um reconhecimento de que o Senhor é o verdadeiro Rei de Israel. Essas imagens, né, esses ídolos feitos por mãos de homens, acredito que não somente são ídolos de imagem, de escultura, seja de madeira, de bronze, mas sim essa mentalidade, essa autossuficiência que impedia que o povo reconhecesse quem é o Senhor de verdade. Então a gente tem ali, né? Então, o versos 4. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser.
pois a minha ira desaparecerá para sempre. Então a gente tem, através não só de Oséias, como os que nós já estudamos, Ezequiel, Isaías, Daniel, eles com objetivos específicos, porque o Senhor sabia, conhece desde sempre o povo, e é um convite que ele faz. Então eu os curarei a partir das suas confissões, desse novo arrependimento. O Senhor está dizendo: vem para mim, que eu mesmo vou curar você de sua infidelidade, e os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Já concluindo, Oséias, de uma maneira geral, ele é um livro evangelístico, que fala que ele oferece perdão ao pecador, a partir da confissão, a partir de um novo posicionamento. O Senhor está ali com os braços abertos, para o Israel daquela época, com todas as suas crises, todas essas conturbações, ao longo desses 200 anos de história do povo, e algo que ele diz pra gente hoje, então eu os curarei de sua infidelidade, os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Volte, Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis transmitir. Oséias, ele é um livro que fala sobre perdão, o perdão que mesmo diante do abandono, da rejeição, ele não, o plano do Senhor, ele não pode ser frustrado de maneira nenhuma. A aliança que ele fez com o povo daquela época, conosco hoje, ele é uma aliança para sempre, que está firmada em Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza, é a nossa alegria. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.